Boa noite, irmão, graça e paz, graça e paz. Mais uma quarta-feira, uma quarta profética da palavra, onde nós estamos reunidos conjuntamente com vocês, nossos queridos irmãos da Decanã, Portugal. Pai do Senhor Josué. A paz do Senhor, Ávila, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez a estar conosco nessa quarta da palavra, a quarta onde nós estamos aprendendo sobre Atos dos Apóstolos. Estamos mastigando o livro de Atos dos Apóstolos e aprendendo mais e mais da palavra. Deus tem se revelado de forma poderosa nessas quarta-feiras, vamos dizer assim. Nessas quarta-feiras Deus tem se revelado de forma poderosa. Nós temos aprendido bastante, irmãos, temos aprendido, tem avivado nossa fé, tem nos reanimado. Muitas vezes, nos momentos de aflição, de luta, nós temos sentido de verdade o Senhor nos avivando e nos animando através das Sagradas Escrituras, porque nós temos que entender que a palavra do Senhor ela não tem que ser lida de qualquer forma, ela tem que ser lida com a revelação da palavra. Nós temos sentido isso. Cada vez que nós nos encontramos aqui, nós lemos antes, nós esmiuçamos, experimentamos, mastigamos a palavra. E quando nós vemos aqui, nós recebemos mais revelação da parte de Deus, e aquilo que nós temos recebido, nós também queremos transferir e aprender juntamente com vocês. Amém, glória a Deus. Então vamos orar, começar com a oração, tá bom? Você que está aí conosco já conectado. Um abraço para cada um de vocês, irmãos. Nós os amamos muito. Amém. É um prazer estar trabalhando já em prol da igreja, a Decanã em Viseu, Portugal. E Deus tem se agido de forma maravilhosa, né, sobre essa igreja. Ficamos muito felizes porque essa semana nós vimos o pastor Davi visitando a querida Rosária. E a gente entendendo que isso também é Atos, né? Atos dos Apóstolos. Comunhão, né? E temos visto essa comunhão. Isso é maravilhoso porque é uma coisa que nós procuramos fazermos aqui, onde nós estamos atualmente. Mas eu já vejo que a igreja em Viseu já está fazendo, mesmo de forma assim esporádica, mas está juntos ali fazendo em comunhão com a igreja. Isso é saúde da família cristã, isso é saúde da igreja como um todo, né? Mas vamos orar para começarmos. Senhor amado e poderoso Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, nessa quarta da palavra, Deus. Essa quarta-feira que Tu tens, ó Deus, preparado, Tu tens, Senhor, selecionado, Senhor amado, para comunicarmos a Tua palavra, Senhor. E aqui nós temos feito em Atos dos Apóstolos, Senhor eterno, de forma, Senhor, capítulo a capítulo, e muitas das vezes até mais de um capítulo, mas Tu tens trazido revelações maravilhosas, meu Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, eu Te apresento neste momento a todos, meu Pai, que estão, Senhor, conectados conosco, ó Deus. Estão todos conectados conosco, ouvindo a Tua palavra, Senhor, sedentos por, Senhor Jesus, receber mais de Ti, Senhor. Abençoa cada vida, Senhor amado, traz esclarecimento, discernimento, Senhor eterno, sobre cada um em nome de Jesus. Ó Pai Todo-Poderoso, sobre a igreja de Viseu, Portugal, Senhor amado, vem ali, ó Deus, na Decanã, Senhor Jesus, movendo as águas, movendo o Teu Santo Espírito, meu Pai, sobre aquela igreja, fazendo com que a igreja cada vez mais, Senhor amado, ó Deus Todo-Poderoso, venha, meu Pai, crescer no Teu reino. Venha, Senhor, amadurecer mais e mais no Teu reino, Senhor eterno. Ó Deus, visita a cada família, a cada irmão, a cada irmã, Senhor amado, a cada lar, ó Deus Todo-Poderoso. Pois nós cremos, Senhor, nós cremos que Tu és maravilhoso e vai fazer muito mais em cada família, em cada lar, em nome de Jesus. Pois cremos que uma igreja sarada, ela precisa de ter famílias curadas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte do meu tempo. Quero dar-te um dia apenas na semana. Que sejas meu universo, Aleluia. quero dar-te as palavras como lugar. Quero que saiam de um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que Glória a Deus, penso. aleluia. Que de manhã seja o primeiro
sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Quero dar-te só uma parte dos meus sonhos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Aleluia. Sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. Em cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te adorar nesse instante. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração a ti, porque tu és digno de toda a honra, de toda a glória e todo o louvor. O meu combustível, Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce, Oh, Deus maravilhoso. pra não desistir. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Não Obrigado, tá Pai. sendo fácil Obrigado, aqui, Senhor. Rei da glória. mas eu tenho que Aleluia. seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, estou cansado e não quero mais. Glória a Deus. Tô Aleluia. exausto e com medo. Tem dias que o vento aperta e tem noites que o fardo pesa. Nem que vou me arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não saio mais. Canta conosco. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca, 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 nunca. Não desistiu de mim. Nunca desistiu de mim. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se o que eu preciso, Glória a Jesus. só encontro em ti.
tudo que precisamos está em Deus, aleluia. É Ele quem nos direciona, nos livra, nos guarda. É Ele quem cuida nos detalhes de nossa vida. É Ele, aleluia, glória a Deus, quem nos dá, aleluia, entendimento para vencermos a cada dia, a cada instante. Glória a Deus. E vamos para voltar, aqui, continuar. Livro de Atos dos Apóstolos. Lembrando tá. que nós temos uma terra fértil para você lançar sua semente. Nós temos uma terra fértil para que você possa estar contribuindo com a obra do Senhor, né? Lembrando com ovos, né? Nós temos uma terra fértil para você estar lançando a sua boa semente. A igreja em Viseu precisa da sua ajuda. Então contribua. Nós vamos deixar aí o Pix da pastora Fátima. Nós estamos aqui, não é você dar dinheiro para a igreja não precisa de dinheiro. A igreja precisa de uma atitude de fé, caminhar em fé por um propósito. E se a gente for ver aqui a igreja de Atos dos Apóstolos, ela era uma igreja, desculpa aí, irmãos, os efeitos especiais, ela era uma igreja que caminhava em fé, com contribuições, com ofertas. E hoje nós pedimos a você, nos ajude a pagar a água, a pagar a luz, a pagar o aluguel da nossa igreja. Nós somos uma igreja que não tem um prédio próprio. Irmãos, é fé. A igreja passou mais tempo fechada da pandemia, o templo, do que aberto. Mas não chegou a atrasar nenhuma conta. Isso é fidelidade daqueles que se disponham a fazer a obra do Senhor. Daqueles que se dispõem a fazer mais do que deixar uma oferta. São corações realmente voltados para Deus. Então, oferta nessa obra em nome de Jesus. E já você vai ver os frutos, tá bom? Em nome de Jesus, vai ver sim. Eu creio em nome de Jesus. E como nós temos aprendido, e esses dias eu estive comentando com alguns irmãos da nossa igreja, falando sobre fé. Não quero trazer esse exemplo aqui, mas no caso, essa dinâmica, na verdade, Mas eu quero falar, aquilo que você não vê e sabe que já existe, é fé. Aquilo que está à frente dos seus olhos não é mais fé. A providência é algo palpável, algo já concreto, Mas quando você não consegue enxergar pelos seus olhos naturais, e muitos podem dizer, eu não estou vendo, é impossível, aí sim você está gerando fé, porque você está crendo que vai acontecer. Mesmo que não esteja vendo. A definição de fé é justamente isso, em Hebreus 11, a definição perfeita que a fé é o firme fundamento. O que é fundamento? Fundamento é algo que sustenta, é algo que se constrói em cima. Olha, irmãos, que coisa poderosa. Fundamento é algo que você constrói em cima. No que nós estamos construindo é em cima de um fundamento. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que a gente não pode ver. Isso é fé. No versículo 6 do mesmo capítulo diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, irmãos, gere fé hoje. Fé para continuar, fé para progredir, fé para avançar em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor. Atos capítulo 14 vai nos trazer uma lição muito forte, onde Paulo e Barnabé estão em Icônio. E já começa aqui no versículo 1, Adala, que versículo já começa com um versículo poderoso nessa leitura. Diz assim, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos numa sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Olha só que interessante, eu já pego logo esse primeiro versículo aqui. De tal forma eles falaram, ou seja, tão ousado, cheio pelo Espírito Santo de Deus, que veio a crer uma multidão, tanto de grego como de judeus. Irmãos, quando nós estamos em contato, em comunhão, em alinhamento com Deus, eu falo assim com Deus, por quê? Porque nós devemos procurar todos os dias estarmos em contato com Deus, em oração, em jejum, em comunhão, em conversa, que no caso não deixa de ser uma oração, mas uma conversa com Deus, todos os momentos, quando você está
conectado com Deus, Deus te enche, o Espírito Santo, ele transborda dentro de você de uma forma extraordinária. Aleluia. E Deus faz maravilhas através da sua vida, através dos seus passos, através do que você toca, aonde você vai, aonde você colocar a planta dos seus pés. O Espírito Santo de Deus age de uma forma tão maravilhosa que acontece isso aqui. Veio a crer, né? No capítulo 14, todo o Atos dos Apóstolos é realmente, de uma ponta a outra, do início ao fim, é uma manifestação do Espírito Santo. Isso aqui não tem como ser algo humano, ninguém conseguia atrair tantas pessoas se não fosse por uma mensagem consistente do Evangelho. Irmãos, o Evangelho ele é simples, ele é puro e simples, mas ele é poderoso. O próprio Paulo disse que o Evangelho é poder, é dínamos, é explosão, é dinamite. É o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. A partir do versículo 2, aí já começa a aparecer as dificuldades, né? Que não deixa de ser situações para fortalecer ainda mais aqueles homens. Mas os judeus que não tinham crido irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Olha só, Josué, que coisa interessante. Aqui não está falando que os judeus incitavam, que os gregos ou os gentios incitavam os judeus. Está dizendo que os judeus incitavam os gentios. Irmãos, olha só. Os judeus, sim, os judeus. Aqueles que deveriam receber a Jesus e não receberam, agora estavam incitando para que tivesse ali uma divergência. E de fato havia. Porque da mesma forma que existia um sucesso com a propagação do Evangelho, também existia uma perseguição, porque todo crescimento ele vai suceder a um tempo de perseguição. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui, por meio da palavra pregada através de Paulo, de Barnabé, dentro de Icônio, Listra e Derbe. Vamos lá? E aí ele vai falar no versículo 3 que eles passaram, entretanto eles não se abateram com aquela situação, eles não se abateram com aquelas indignações dos judeus que não creram. Pelo contrário, eles passaram muito tempo ali pregando o Evangelho, passaram muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo, porque por mão deles fazia sinais e maravilhas e prodígios. Olha só, interessante. Ele não se incomodava. E muitas das vezes é assim na nossa vida, Abra. Quantas lutas, dificuldades nós como cristãos enfrentamos e nos incomodamos. Nos preocupamos, nos perturbamos, nos aperreamos, nos incomodamos de alguma forma. As lutas vêm para poder nos fortalecer, mas pelo contrário, a gente acaba se enfraquecendo. É como se a perseguição fosse um combustível. É como se a perseguição de fato empurrasse eles para o propósito mais rápido. Aleluia. E a Bíblia aqui, o restinho do versículo 3 vai dizer que os sinais, os prodígios acompanhavam ele. Eles faziam os sinais e prodígios, pelas suas mãos isso acontecia. Isso é um cumprimento da palavra, quando Jesus disse que esses sinais se iam seguir aqueles que estivessem, né, que aqueles que creiam seguir. Os sinais iriam seguir ali, os sinais estavam seguindo aos apóstolos, os sinais estavam seguindo ao próprio Paulo. E ali no versículo 4 está dizendo: dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Irmãos, onde o evangelho chega, ele vai separar. Concorda, Josué, com isso? Sim, sim. Onde o evangelho chega, ele vai causar uma separação. E no versículo 15 vai dizer que teve um motim, teve uma rebelião. A incitação dos judeus lá em cima foi provocar um motim. Olha o que é que diz assim: e havendo um motim tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais para insultarem e apedrejarem. Uma vez mais, a perseguição. Uma vez mais, Paulo. Uma vez mais, os apóstolos de Jesus, eles são perseguidos. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro recheado de ensinamentos de como suportar os tempos de perseguição.
É verdade. Nós vemos hoje, Josué, muito de forma clara e atual o que os cristãos estão sofrendo no Afeganistão. Estão sujeitos até à própria morte. Mas o que eu acho mais interessante é que eles não querem deixar o lugar, porque eles entendem a grande comissão. Para que eles foram chamados, da mesma forma, Paulo aqui, da mesma forma, Paulo, Barnabé, levando a palavra, fazendo o que precisa ser feito, não importa o que acontecesse. Glória a Jesus, aleluia. Versículo 6. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregaram o evangelho. Eles não se cansaram. Quando foi ameaçado de ser apedrejado, simplesmente eles falaram: ei, peraí, dê um tempo aqui, porque versículos anteriores falam que eles passaram muito tempo ali. Que eles passaram bastante tempo ali. Mas quando eles chegaram a esse tempo deles praticamente serem apedrejados, eles falaram: opa, chegou o nosso tempo aqui, vamos para outro lugar. E se dirigiram a outro lugar, aonde continuaram. Eles poderiam ter ido se esconder, poderiam ter ido tirar férias, mas pelo contrário, continuaram pregando o evangelho. Para onde eles fugiram, eles não perdiam a viagem. Não podiam, não perdiam a viagem, essa é a palavra, não perdiam a viagem. Para onde eles iam? No capítulo 8, versículo 4, quando ainda os apóstolos eles sofrem perseguição depois da morte de Tiago, o texto vai dizer que eles se dispersavam. Se você for ver no original grego, esse dispersar é alguém que leva a semente, alguém que leva a palavra. É o que estava acontecendo aqui. Eles se dispersavam, mas não para ficar alheio, não apático, não com aquela cara de o que é que nós vamos fazer? Não, irmãos, eles não perdiam a viagem. Tem gente que Deus coloca eles em determinado lugar, mas eles ainda não entenderam, estão perdendo viagem. Não perca a viagem. Não perca a viagem. Aleluia, glória a Deus. E a partir do versículo 8 vai falar sobre uma cura maravilhosa. Cura semelhante ao que nós já lemos em Atos 3. Capítulo 3, né? Que é a cura das mãos de Pedro que é a cura, no caso, na porta do templo, através de Pedro e João. Aqui é através de Paulo, né? Um paralítico, semelhante também a um paralítico que estava aleijado, vamos dizer assim, desde sua nascença. Ou seja, ele nasceu já com aquela deficiência. E no versículo 9 vai dizer assim: esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou os olhos nele, viu que tinha fé para ser curado. Paulo identifica a fé do homem, né? Paulo identifica. Sabe quando você está pregando ou evangelizando ou até mesmo conversando e você percebe nos olhos da pessoa aquele brilho de sede, de desejo, de vontade de aprender mais. Aqui eu vejo Paulo olhando, pregando talvez para aquela multidão, ou conversando com aquela multidão, e vendo o brilho nos olhos daquele homem, o interesse pela pregação do Evangelho. A fé identificada. A fé identificada. Irmãos, aleluia. Você consegue enxergar, é como se a fé escorresse pelos olhos. Era exatamente isso. Aleluia. E a semelhança entre o texto, do capítulo 13 e o capítulo 14, do versículo 8, 9 e 10, é muito interessante, porque Pedro também fixou os olhos no coxo, lá da Porta Formosa. E agora Paulo também fixa os olhos e diz, e olhou para ele, e ele tinha fé para ser curado. Ele tinha fé para ser curado. Versículo 10 diz assim: disse ele em voz alta: levante-se, direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando a multidão viram o que Paulo tinha feito, gritaram em línguas ecaônicas. Os deuses, em forma de homens, desceram sobre nós. Aí aqui teve uma confusão, né? Uma outra confusão. Aqui já começa um outro probleminha, né? Eles começam a atribuir tirar o foco. A distração do capítulo 13, né? Exatamente. O Bar Jesus lá. Eles começam aqui agora a atribuírem o milagre a deuses. E começam a identificar Paulo e Barnabé com outros nomes. O nome de planeta é Júpiter. É o quê? Mercúrio. Chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta tolos e grinaldas, queriam com a multidão sacrificar-lhes.
Ouvido, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão clamando. Aí teve aí algo bem forte. Eles rasgam as vestes e eles saltam para dentro da multidão. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo homens que não queriam a glória para si. Eu vejo homens que eram convictos pelo chamado, convicto da sua missão e não queriam glória para si. Eles tinham a consciência de que era apenas um canal que vinha da fonte. Um instrumento de Deus, na verdade. Eles tinham consciência de que eram simplesmente um instrumento de Deus. E nós vemos muitas pessoas hoje, irmãos, se gloriando com situações que têm sido como canal e instrumento de Deus e têm tomado para si a glória. Essa semana a gente aprendeu na nossa terça profética com o pastor Reginaldo, na igreja sede, ele nos transmitiu uma palavra muito interessante a respeito de Paulo. Quem Paulo era antes de ser conhecedor do Evangelho, antes de Jesus se apresentar para ele no caminho para Damasco. Paulo era alguém que integrava a Suprema Corte de Israel. Era um juiz. Paulo, ele julgava as pessoas também. Ele prendia, ele tinha esse poder com ele. E agora ele abandona tudo isso para se dedicar ao Evangelho. Porque Ananias, quando Jesus manda que Ananias vá ter com Paulo, ensinando onde Paulo estava, Ananias disse: Senhor, mas esse homem é aquele que está perseguindo, está matando, está açoitando os cristãos. E o Senhor responde para Ananias: olha, se acalme, tranquilize, ele é para mim o vaso escolhido. E ele vai saber, em outras palavras, ele vai saber o que vocês estão sofrendo, porque ele também vai padecer. E Paulo, ele abre mão de quem ele era para ser aquilo que Jesus chamou ele para ser. Um homem que a palavra do Senhor fala que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele era muito sábio. Muito sábio, um homem que não era simples, não era pouca coisa, não. Paulo é qualquer um, não. Era só um perseguidor dos cristãos, não. Irmãos, ele tinha autoridade para perseguir os cristãos. Ele tinha autoridade para mandar matar os cristãos, se fosse o caso. Ou seja, Paulo não era qualquer um, não, simples perseguidor, não. Naquela época, quem tinha essas autoridades eram pessoas importantes. Importantes dentro de Israel. Paulo tinha duas cidadanias. Duas cidadanias. Um grande conhecedor das leis. E queria cumprir a risca. Não era qualquer um. Aí Deus simplesmente chega e peraí. Vou virar uma chave na sua vida. Vou mudar todo esse contexto na sua vida. Para você entender o que é padecer pelo Evangelho. E aqui eles estão agora, vão para cima da multidão. E eles dizem: olha, por que vocês estão fazendo essas coisas? Nós somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas maldades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar, e tudo quanto há neles. Olha a pregação do Evangelho aqui. Olha o Evangelho sendo ministrado. Aleluia. Olha o Evangelho sendo pregado. Paulo não perdia a viagem. Paulo pregava. Até quando quiseram idolatrá-lo. Ele dizia: ei, não, a glória não é minha, não. É ele. É para ele. Nós estamos aqui, a gente é apenas um instrumento. É uma pecinha do quebra-cabeça de Deus, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Aleluia, glória a Deus. Dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Eles estavam querendo sacrificar esses homens. Aí agora eles, através da palavra, eles impedem. Eles são neutralizados para não apedrejarem nem a Paulo, nem a Barnabé. O que é isso? Evangelho. O que é isso? Poder de Deus. Mesmo assim, no versículo 19, eles são, na verdade, apedrejados. Não teve para onde correr. Entretanto, chegaram judeus, olha só, pelo povo de Antioquia não, de Listra, onde eles estavam,
eles conseguiram não ser apedrejados, mas chegaram judeus de Antioquia e Icônio, ou seja, aqueles que já haviam perseguido ele, souberam que Paulo e Barnabé passou por Antioquia, depois passou por Icônio, chegando a Listra. Quando chegaram a Listra, o que acontece? Mesmo depois de eles convencerem aqueles homens, os moradores de Listra que queriam sacrificar ele, chega quem? Os Judeus de Antioquia e de Icônio. E instigando a multidão, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Achava que Paulo estava morto. Achava que ele estava morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou, entrou na cidade. No dia seguinte foi com Barnabé para Derbe. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, mesmo que nós venhamos a fazer, que nós venhamos a convencer, e no caso foi Paulo, a não ser morto, mas sempre se levanta alguém para prejudicar, para querer de todo jeito. A nossa vida de cristão é assim. Quando você passa por uma luta, vem outra maior. Quando você enfrentou uma luta, falou, graças a Deus passei por essa luta, terminou essa luta, vem outra maior, vai vir outra. Deus está só te fortalecendo para cada vez vir uma luta maior, você está vencendo, se fortalecendo. Luta na vida do cristão não é para matar cristão, é para fortalecer ele. Deus está te ensinando a ser forte. Aleluia, Nem tudo aquilo aleluia. que é mal vem pra morte. É pra você crescer. Glória É pra a Deus, você aleluia. crescer. Irmãos, é isso aí. Isso aqui no versículo 22, Josué, isso aqui é poderoso. Até rabisquei aqui minha Bíblia, que diz assim: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ei, não importa. Não importa a luta, eu quero estar com Cristo. Tem um que diz assim, ó, dá para cristão. Deixa eu ver se eu consigo tocar aqui. Aleluia. Ó. Eu quero estar com Cristo quando a luta se virar no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando da vitória. Onde Deus vai me coroar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver a glória se alegrando da vitória. Onde Deus vai me coroar. Aleluia, glória a Deus. Isso era o que Paulo estava dizendo. Olha, a gente vai para cima. O que importa é que a gente vai estar com Ele. O que importa é que a gente vai reinar com Ele. E havendo-lhes por comum consentimento, eleitos anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em que haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra de Perge, desceram para Atália. E dali navegaram para Antioquia, voltaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram à reunião à igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abriria aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Josué, nesse texto aqui, talvez a gente olhando com um olhar humano, a gente vai ver aqui, poxa, quanta luta esses caras enfrentaram.
Quantas dificuldades. E se fosse eu ou Josué aqui, dentro desse texto, quando a gente voltasse para Antioquia, pegasse o navio de volta para Antioquia, a primeira coisa que a gente ia chegar e dizer lá, quando a gente vai chegar, era das dificuldades que a gente teve. Era dos embates, era do apedrejamento de Paulo, era dele se levantando para matar, para açoitar, para confrontar Barnabé e a Paulo. Mas eles chegaram, eles reúnem a igreja e eles relatam quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Meu Deus. Glória a Deus. E é comum a gente sempre contar as desgraças, né, as dificuldades, as lutas. Estou enfrentando uma luta tão grande, irmão. Não estou passando por um problema tão grande. Não que você não conte, mas conte as vitórias que Deus tem te dado. As vitórias têm passado tão desapercebidas na nossa vida. Quantos livramentos Deus tem nos dado no dia a dia. Livramentos que nós nem temos visto. Tem os visíveis e os invisíveis. Tem os livramentos visíveis e os invisíveis. Mas a gente não tem contado as bênçãos do Senhor. Mas tem se preocupado mais com as lutas e dificuldades. Esses homens aqui, simplesmente quando chegaram em Antioquia, aonde foram perseguidos, chegaram contando as maravilhas do Senhor. Do quanto Deus, por onde eles estavam passando, Deus estava fazendo prosperar o Evangelho, o cristianismo. Glória a Deus. Então, irmãos, esse capítulo 14 basicamente fala do sucesso e da perseguição. Fala que os dois andavam ali, de mãozinha junto. Era um tempo de sucesso, mas um tempo também de perseguição. Eu não sei se você está na fase do sucesso ou da perseguição. Só sei de uma coisa, um antecede o outro. Se está no sucesso, vai vir perseguição. Se tem perseguição, vai ter sucesso. Aleluia. E o sucesso aqui não, no termo pejorativo da palavra, o sucesso é você ser bem sucedido naquilo que você se propôs a fazer em relação à obra, em relação ao Evangelho de Jesus Cristo. Eu vejo essa palavra, muita gente. É muito comum a gente ignorar algumas palavras, porque quando fala de sucesso, fala de fama. Fama é uma coisa, sucesso é outra. A gente leva muita sucesso, então pensa em fama. Ou dinheiro. Dinheiro, prosperidade, pensa em dinheiro. Né? Todo mundo fala de prosperidade, então fala, você vai ser próspero. Você pensa o que logo? Em finanças. Irmãos, não. Você pode ter sucesso em tudo que você faz. Você pode ser próspero em tudo que você faz. Não necessariamente ser famoso, nem necessariamente ter finanças ou muito dinheiro. Ser rico. Mas Deus toma conta nos detalhes das nossas vidas. Deus toma conta no detalhe da sua vida. Não importa o que você está fazendo, se você está fazendo com firmeza no Senhor, confiando no Senhor, apresentando ao Senhor, Deus está cuidando dos detalhes. Por isso a palavra do Senhor fala, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. Salmo 37, versículo 25. Nunca vi um justo desamparado. Fui moço, hoje sou velho. Mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então Deus tem cuidado de você nos detalhes. Né? Tem cuidado nos detalhes que você não tem percebido isso. Não tem visto isso. Tem chegado cansado em casa. Tem chegado cansado do trabalho. No outro dia acorda e fala, vou ter que trabalhar de novo, estou tão cansado, estou tão exausto. Mas Deus tem cuidado dos detalhes da sua vida. Não tem deixado faltar nada. Tem renovado suas forças. Tem te dado saúde. Aleluia, para você continuar. Muitas vezes nós nos prostramos. Muitas vezes nos prostramos diante das situações difíceis, dos problemas. Aleluia. Creia. Confie. Busque esperança de continuar lutando e batalhando em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E aí, Ada, você acha que a gente deve entrar no capítulo 15? Apesar que o capítulo 15 ele vai... O capítulo 15 é mais... São 39 versículos. E a gente tem 41 versículos. Capítulo 15 são 41 versículos. Isso, acabou aqui em cima. São 41 versículos que nos traz uma revelação maravilhosa. Onde eu não vou entrar, mas vou falar sobre até mesmo, e esse capítulo merece uma atençãozinha especial, não falando de
que os outros não sejam, mas a gente precisa conversar um pouquinho sobre a controvérsia, a discussão, o desacordo, a diferença que os irmãos de Jerusalém tiveram com os irmãos gentios. Essa pequena desavença, que outro dia eu estava comentando com a Adana, não foi pequena. Essa desavença aí não foi pequena. Atos dos Apóstolos revela o progresso da igreja, mas também não esconde as falhas não, viu, irmão? Mostra também que a igreja primitiva ela teve muitas falhas. Claro, é evidente que foi corrigido ao longo do tempo, né? Então, nós temos que entender que o fato de nós sermos uma comunidade evangélica, de sermos igreja, não nos isenta de termos problemas entre nós mesmos. Nós somos um lugar formado, nós somos tendo a certeza... Não, estou muito tarde. Nós somos formados por pessoas que têm problemas, divergências, que pensam diferente uns dos outros. Então, irmãos, temos que ter esse entendimento. O fato de termos um problema não significa que a gente não... Deus não separou aquele lugar para a gente. Problema nós temos em todos os lugares. No seu trabalho você vai ter problema. Na sua família você tem problema. Na sua casa. Então, sua família. Na sua casa você tem problema. Você diverge do seu marido, você diverge da sua esposa, do seu filho. Você sai daquela família? Não. Da mesma forma é a igreja do Senhor. É a sua igreja local. Ela tem problema? Tem. Ela tem dificuldade? Tem. Mas você vai peregrinar para quê? Sair para quê? Você vai encontrar não os mesmos problemas, você vai encontrar outros problemas. E até mesmo você pode ser o problema que sai de um canto e vai para o outro. Você tem que tratar esses problemas. Entendeu? Eu digo isso por experiência própria. Isso é forte, você falou muito interessante, Jara. Muitas das vezes a gente fica só... O problema é fulano, o problema é fulano, o problema é fulano. E a gente não é problemático, fulano é isso. Não assume que nós estamos sendo o problema. Ou que nós não é que somos, nós temos problema, estamos pegando esses problemas e potencializando dentro daquela sociedade, associação, vamos dizer assim, aquela comunidade, né? E precisa ser tratado, precisa ser curado. Aí isso é importante demais. E nós vamos ver, próximo culto, próxima quarta da palavra, nós vamos ver o quanto tinha problema dentro da igreja. E eles quase criaram a divisão. Por conta desse capítulo aqui. Hoje eu tô... Ela hoje também tá enferma um pouquinho, né? Tá um pouquinho enferma, não tá muito bem de saúde. Não, eu tô bem, só que quem espirra, não fica legal, né? Então, é o meu caso, mas glória a Deus por esse tempo, glória a Deus por esse momento. Queremos muito agradecer a você que sintonizou aqui conosco, a cada irmão que ligou seu dispositivo, seu computador, sua Smart TV, esteve conosco durante esse tempo. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela sua vida. Paula, Tati, pastora Fátima, pastor Beto, obrigado. pastor Davi, Camila, Israel, Judson, Azaf, Rosária, Paula, Jonas, pastora Fátima, Beto, Ayane, Bia. Oi, irmãos, é o nosso povo em Viseu, é o nosso povo de Portugal, a nossa família de Portugal, que somos Deus. Sabe, irmãos? A gente consegue ainda identificar, mas vai chegar a hora que a gente vai se lembrar muito do nome das pessoas, porque Deus vai mandar muita gente para esse lugar. Ou melhor, nós vamos buscar essas pessoas. Em nome de Jesus. Nós vamos buscar essas pessoas. Ainda é uma comunidade pequena, falando de igreja, uma igreja pequena, mas em nome de Jesus eu vejo uma igreja grande. Eu vejo o crescimento. Eu vejo uma igreja próxima. Eu vejo o que o pastor Davi está fazendo aí, é um trabalho de perseverança. Eu digo que perseverança, eu defino perseverança exatamente assim. É você fazer a mesma coisa todos os dias no mesmo lugar. É você orar hoje, a resposta não vir, mas amanhã você vai orar. Aleluia. Mas amanhã você vai continuar orando. Por quê? Porque você tem uma palavra, você está debaixo de uma palavra, você está debaixo de uma promessa. Você não tem que deixar de orar, porque aquilo que você esperava ontem não veio. Hoje é uma oportunidade, quem sabe é hoje que o milagre vai chegar. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Davi, de estar segurando a onda, de estar aí fazendo o seu papel, ajudando aos irmãos. Isso é bom, isso está criando raízes, isso está criando fundamentos para fazer prosperar essa obra em nome de Jesus.
Continuamos a orar pelos pastores Fátima e Humberto, para que Deus traga uma unção de renovo, de cura total e completa. E já a gente possa estar junto também deles, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Não esqueça, viu? Não esqueça de quiser contribuir com essa obra missionária, tá bom? Raquel, por favor, coloca aí novamente, Raquel, o Pix, tá bom? Você pode contribuir, você que está no Brasil. Sinta-se à vontade para contribuir com essa obra missionária, pois Deus está contemplando a sua generosidade. Deus está contemplando, não sou eu, não é os pastores, não é a igreja. É Deus que está contemplando a sua generosidade. E Ele vai multiplicar a sua sementeira, Ele vai multiplicar a sua, eu ia dizer horta, a sua plantação, aleluia, glória a Deus. Deus vai multiplicar em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais essa quarta-feira. Sim, lembrando, irmãos, que nós temos cultos presenciais, viu? Todos os sábados, às 18h30. Raquel, ela vai dar o endereço, ela vai dizer o endereço. Diga aí, Raquel, o endereço. Cadê o endereço, Raquel? Rua Cidade de Aveiro, número 10, São Salvador, Vildemoinhas, Viseu, Portugal. Eu espero. Vou cobrar para a próxima pela 10ª vez. Pela 10ª quarta-feira. A próxima quarta-feira vai estar escrito aqui embaixo no rodapé. Tem que lembrar. Tá bom? Tem que lembrar. Ah, tá. Ela vai colocar. Ela vai colocar. Tá aqui no rodapé, tá bom? Deus abençoe vocês. Uma ótima quarta-feira. Final de quarta-feira, né? Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Uma quinta-feira cheia das bênçãos e surpresas da parte de Deus. Notícias boas em nome de Jesus. Sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu... Chegando.